O Livro dos Espíritos, parte segunda, capítulo 6, Vida Espírita. Lembrança da existência corporal. 304. O espírito se lembra de sua existência corporal? Sim, isto é, tendo vivido muitas vezes como homem, ele se lembra do que foi, e eu vos asseguro que, às vezes, ri por sentir dó de si mesmo. 305. A lembrança da existência corporal se apresenta ao espírito de maneira completa e de súbito após o desencarne? Não, ele a revê pouco a pouco, como algo que sai de um nevoeiro, e à medida que fixa sua atenção nisso. 306. O espírito se lembra com detalhes de todos os acontecimentos de sua vida? Ele alcança o conjunto de um golpe de vista retrospectivo? Ele se lembra das coisas em razão das consequências que tiveram sobre a sua situação de espírito. Mas deveis compreender que há muitas circunstâncias da vida às quais não dá a menor importância e que nem mesmo procura delas se lembrar. 306A. Ele poderia se lembrar se quisesse? Pode se lembrar dos detalhes e de incidentes mais minuciosos, seja dos acontecimentos ou até mesmo de seus pensamentos, mas quando isso não tem utilidade, não o faz. 306B. Ele entrevê o objetivo da vida terrestre com relação à vida futura? Certamente a vê e a compreende bem melhor do que quando encarnado. Compreende a necessidade de depuração para chegar ao infinito e saber que em cada existência se liberta de algumas impurezas. 307. Como a vida passada se retrata na memória do espírito? É por um esforço de sua imaginação ou como um quadro que tem diante dos olhos? De ambas as formas, todos os atos de que deseja se lembrar são para ele como se fossem presentes. Os outros estão mais ou menos vagos no seu pensamento, ou totalmente esquecidos. Quanto mais se desmaterializa, menos dá importância às coisas materiais. Fazeis frequentemente a evocação de um espírito que acaba de deixar a terra e verificais que não se lembra do nome das pessoas que amava, nem dos detalhes que, para vós, parecem importantes, é que já não lhe interessam e caem-lhe no esquecimento. Do que se lembra muito bem é dos fatos principais que o ajudam a se melhorar. 308. O espírito se lembra de todas as existências que procederam à última que acabou de deixar? Todo o seu passado se desenrola diante dele, como as etapas percorridas por um viajante, mas, como já dissemos, não se lembra de uma maneira absoluta de todos os atos. Lembra-se dos fatos em razão da influência que tem sobre seu estado presente. Quanto às primeiras existências, as que podemos considerar como a infância do espírito, perdem-se no tempo e desaparecem na noite do esquecimento. 309. Como o espírito considera o corpo que acabou de deixar? Como uma veste que o apertava e sente-se feliz por estar livre dele. 309A. Que sentimento experimenta quando vê seu corpo em decomposição? Quase sempre um sentimento de indiferença, como por uma coisa que não tem mais importância. 310. Após um certo tempo, o espírito reconhece os ossos ou outros objetos que lhe tenham pertencido? Algumas vezes sim, mas isso depende do ponto de vista mais ou menos elevado de como considera as coisas terrenas.
311. O respeito que se tem pelos objetos materiais que pertenceram ao espírito atrai sua atenção sobre esses objetos e eles vê esse respeito com prazer? O espírito sempre fica feliz por ser lembrado. O respeito pelos objetos dele que se conservam trazem-no a memória daqueles que deixou, mas é um pensamento que atrai até vós e não os objetos. 312. Os espíritos conservam a lembrança dos sofrimentos que passaram durante sua última encarnação? Muitas vezes a conservam e essa lembrança os faz avaliar melhor quanto vale a felicidade que pode alcançar como espíritos. 313. O homem que foi feliz na terra lamenta-se dos prazeres que perde quando a deixa? Somente os espíritos inferiores lamentam os prazeres perdidos relacionados com a impureza do seu caráter e que expiam por seus sofrimentos. Para os espíritos elevados, a felicidade eterna é 1000 vezes preferível aos prazeres passageiros da terra. 314. Aquele que começou grandes trabalhos com um objetivo útil e os vê interrompidos pela morte lamenta no outro mundo por tê-los deixado inacabados? Não, porque vê que outros estão destinados a terminá-los. Então, se empenham em influenciar outros espíritos encarnados para continuá-los. Se seu objetivo na Terra era o bem da humanidade, continuará o mesmo no mundo dos espíritos. 315. Aquele que abandonou trabalhos de arte ou de literatura conserva por suas obras o amor que lhes tinha quando era vivo? De acordo com sua elevação, julga-o sob um outro ponto de vista e, frequentemente, se arrepende de coisas que admirava antes. 316. O espírito se interessa pelos trabalhos que se executam na Terra pelo progresso das artes e das ciências? Isso depende de sua elevação ou da missão que deve desempenhar. O que vos parece magnífico é, muitas vezes, pouca coisa para certos espíritos que a consideram como um sábio vê a obra de um estudante. Eles têm consideração pelo que pode contribuir para a elevação dos espíritos encarnados e seus progressos. 317. Os espíritos, após o desencarne, conservam o amor à pátria? É sempre o mesmo princípio. Para os espíritos elevados, a pátria é o universo. Na Terra, a pátria está onde há mais pessoas que lhes inspirem simpatias. 318. As ideias dos espíritos desencarnados se modificam quando estão na erraticidade? Se modificam muito, sofrem grandes modificações à medida que o espírito se desmaterializa. Ele pode, algumas vezes, permanecer por muito tempo com as mesmas ideias, mas pouco a pouco a influência da matéria diminui e vê as coisas com mais clareza. É então que procura os meios de se aperfeiçoar. 319. Uma vez que o espírito já viveu a vida espírita em vidas anteriores, de onde vem seu espanto ao reentrar no mundo dos espíritos? É apenas o efeito do primeiro momento e da perturbação que se segue ao seu despertar. Mais tarde reconhece perfeitamente o seu estado, à medida que a lembrança do passado lhe vem e que se apaga a impressão da vida terrestre. Veja nesta obra, questão 163. Oração dos mortos, funerais. 320. Os espíritos são sensíveis à saudade daqueles que amaram e que ficaram na terra?
muito mais do que podeis supor. Se não felizes, essa lembrança aumenta sua felicidade. Se não infelizes, essa lembrança é para eles um alívio. 321. O dia da comemoração dos mortos tem algo de solene para os espíritos? Eles se preparam para visitar os que vão orar nas suas sepulturas? Os espíritos atendem ao chamado do pensamento tanto nesse dia quanto em qualquer outro. 321A. Esse dia é para eles um encontro junto às suas sepulturas? Eles estão aí no maior número nesse dia, porque há mais pessoas que os chamam, mas cada um deles vem apenas pelos seus amigos e não pela multidão de indiferentes. 321B. Sob sua forma comparecem e como seriam vistos, se pudessem se tornar visíveis? Sob a forma pela qual os conhecemos quando encarnados. 322. Os espíritos esquecidos, cujos túmulos ninguém visita, também aí comparecem apesar disso? Lamentam não ver nenhum amigo que se lembre deles? Que lhes importa a terra? Eles somente se prendem a ela pelo coração. Se aí não há amor, não há mais nada que retenha o espírito. Tem todo o universo para si. 323. A visita ao túmulo dá mais satisfação ao espírito do que a uma prece feita para ele? A visita ao túmulo é uma maneira de mostrar que se pensa no espírito ausente. É a imagem. Já vos disse, a prece é que santifica o ato da lembrança. Pouco importa o lugar, quando se ora com o coração. 324. Os espíritos das pessoas às quais se erguem estátuas ou monumentos assistem à inauguração e as veem com prazer? Muitos comparecem a essa solenidade quando podem, mas são menos sensíveis às homenagens que lhes prestam do que à lembrança. 325. De onde surge, para certas pessoas, o desejo de ser enterrada num lugar em vez de outro? Revêem esse lugar com maior satisfação após sua morte? Essa importância dada a uma coisa material é um sinal de inferioridade do espírito? A afeição do espírito por determinados lugares é inferioridade moral. Que diferença há entre um pedaço de terra em vez de outro para um espírito elevado? Ele não sabe que se unirá aos que ama, mesmo estando os seus ossos separados. 325A. A reunião dos restos mortais de todos os membros de uma família no mesmo lugar deve ser considerado como uma coisa fútil? Não, é um costume piedoso e um testemunho de simpatia por quem se amou. Essa reunião pouco importa aos espíritos, mas é útil aos homens. As lembranças ficam concentradas num só lugar. 326. A alma, ao entrar na vida espiritual, é sensível às homenagens prestadas aos seus despojos mortais? Quando o espírito já atingiu um certo grau de perfeição, não possui mais vaidade terrestre e compreende a futilidade de todas as coisas. Porém, ficai sabendo, há espírito que, no primeiro momento de seu desencarne, sentem um grande prazer pelas homenagens que lhes prestam, ou se aborrece com a falta de atenção ao seu corpo físico. Isso porque ainda conserva alguns preconceitos da terra. 327. O espírito assiste ao enterro de seu corpo? Ele o assiste muito frequentemente, mas algumas vezes, se ainda estiver perturbado, não se dá conta do que se passa. 327A. Ele fica lisonjeado com a concorrência de assistentes ao seu enterro? Mais ou menos, de acordo com o sentimento que eles tenham. 328. O espírito daquele que acaba de morrer assiste às reuniões de seus herdeiros? Quase sempre. Isso é permitido para sua própria instrução e para castigo dos culpados. O espírito julga nessa hora o valor das manifestações honrosas que lhe faziam. Todos os sentimentos dos herdeiros se tornam claros como são de fato.
e a decepção que sente ao ver o cobiço daqueles que partilham seus bens e esclarece quanto e mais sentimentos, porém, às vezes deles chegará igualmente. 329. O respeito instintivo que o homem, em todos os tempos e em todos os povos, tem pelos mortos é o efeito da intuição de uma vida futura? É a consequência natural dessa intuição. Sem isso, esse respeito não teria sentido.